Vou começar esse vídeo falando uma frase que eu gosto muito da psicanálise. Enquanto você não fizer o seu inconsciente consciente, você vai ser controlado pelo seu inconsciente e você vai chamar isso de destino. Então, eu queria começar a conversar com vocês sobre isso. Vocês sabiam que o nosso inconsciente, ele domina a nossa vida? Vocês sabiam que se vocês não melhorarem as demandas que vocês têm dentro do emocional de vocês, vocês não vão conseguir resolver as demandas de vocês? Hoje, eu passei o dia atendendo algumas pessoas e eu fiquei impressionada com uma história. Eu pedi à pessoa autorização para falar da história dela sem citar ela, evidentemente. E aí, a história é a seguinte: o avô dela casou com uma mulher desequilibrada. O pai dela casou com uma mulher desequilibrada. E ele é um rapaz, essa pessoa é um rapaz, ele está fazendo terapia porque ele está casado com uma pessoa desequilibrada. Não é uma pessoa que tem transtorno, não é uma pessoa... Nós não estamos falando de transtornos mentais. Eu estou falando para vocês da repetição de um padrão. O avô, o pai e ele. E por que ele chegou até a terapia? Ele escutou um vídeo meu, onde eu falei de terapia do sistema familiar, quando eu estava dando uma aula aqui no canal de YouTube, sobre a terapia do sistema familiar. As questões que se repetem, que a gente repete a história se a gente não resolve o nosso inconsciente. E ele quis procurar, ele veio de fora do Espírito Santo, ele não é que é do Espírito Santo, ele vai vir a cada 2 meses, ele vai vir fazer 3 horas de análise. Hoje nós fizemos 3 horas de análise e ele simplesmente falou: eu fico impressionada, porque a história do meu avô, a história do meu pai e a minha história é a mesma história. E nós estamos repetindo um padrão. O avô dele ainda é vivo, o pai dele é vivo e ele é vivo. Ele é um rapaz, ele não tem menos de 40 anos. Então, ele é um jovem, né? Porque menos de 40 anos é um jovem. E ele falou assim: eu tenho sonhos recorrentes, que eu estou me libertando dessa pessoa, mas eu não consigo me libertar, que existe algo dentro de mim tão forte que me puxa para estar nesse relacionamento. E ele quer entrar no processo. Ele não tem filho ainda, nem filho ele não tem, ele tem 7 anos, vamos botar 7 anos assim, de relacionamento. Vê bem, tudo que eu estou falando foi autorizado por ele, porque eu fiquei impressionada com a repetição do padrão dele. E é o mesmo padrão. Quando ele conta da avó dele, quando ele conta da mãe dele, quando ele conta da esposa dele, parece que ele está falando da mesma pessoa. Então, enquanto você não fizer o seu inconsciente consciente, ele vai dominar a sua vida. E você ainda vai dizer que isso é destino. Quantas pessoas poderiam dizer: gente, que destino de vocês, o seu pai, o seu avô e você tem o mesmo tipo de esposa. E quando ela se reúne na festa, uma coisa muito engraçada que acontece. É óbvio que eu estou trocando algumas coisinhas aqui para não ficar tão exposto à situação. Mas quando elas se encontram na festa, existe uma briga que ela se destrói. Uma destrói a outra e destrói. Porque como elas são muito parecidas, elas olham para o outro e não conseguem suportar a imagem que está dentro dela. E aí é a projeção, né? A gente percebe que quando você não consegue se relacionar com alguns tipos de pessoas, é porque a projeção está dentro de você. Então eu acho que assim, você não pode simplesmente deixar sua vida passar. Esse rapaz está entre 25 e 40 anos, que ele é jovem, e ele iniciou o processo de terapia. A gente já está a alguns encontros, a cada 2 meses ele vai voltar, e a gente se encontrou hoje de novo. A gente fez um momento bacana de terapia. E assim, beijo no coração para você que me autorizou a contar a sua história. Tipo Ana O, sem falar o nome Berta, né? Que o nome da Ana O era Berta, e o Freud citou Ana O sem falar o nome. Então, eu gostaria de convidar vocês a estar comigo. Aí agora eu quero mostrar para vocês as revistas que eu separei para poder estar estudando sobre essa aula de sonhos. E ó, eu já estou relendo essas revistas para poder explicar bem na aula de sonhos online que a gente vai ter. E se Freud estiver certo, já pensou? E aí, o universo revelado. Eu tenho várias revistas da Mente, Cérebro de Sono, o sono e a memória, a importância
de você dormir, a gente vai falar isso. E por que tem algumas pessoas que não dormem, que ficam com a noite em claro. Olha só, sono e sonhos. E isso aqui eu acho muito interessante, que muitas pessoas se sentem xamânicas. Sonhos para prever o futuro. O oráculo biológico que nos alerta durante o sono sobre perigos e também revela oportunidades. Aí eu vou explicar isso com relação não ao xamanismo, mas com relação ao porquê que a gente tem a sensação que a gente está adivinhando o futuro. E as boas ideias vêm dos sonhos. Olha só. E aí nós vamos estudar a luz do Freud, que o compêndio do Freud começou com Freud. Nós vamos estudar esse aqui, esse autor é muito bom. Nós vamos estudar isso aqui que fala muito de sonhos, tudo sobre a psicanálise. Nós vamos estudar a interpretação de sonhos, os 100 anos. E nós vamos estudar também isso tudo à luz da neurociência. À luz da neurociência. Nós vamos estudar. Então, eu pedi até a Kênia para postar no Instagram esse livro aqui, a foto do livro e com os dizeres do livro para poder alguém quiser comprar. E eu tenho também esse aqui, olha, se vocês quiserem comprar, a psicanálise e a neurociência. Eu jamais vou me furtar de mostrar para vocês tudo que eu tenho de diferente, tudo que eu estudo. Então, se você tem vontade de vir estudar comigo, seja presencialmente, eu tenho uma turma começando 27 a 28 de maio de psicanálise, é uma oportunidade. A psicanálise é constituída por um tripé: a formação teórica e técnica, a formação, você precisa passar por análise e você precisa ter pacientes pilotos. E aí sim, você se constitui como psicanalista. Esse é o objetivo do Freud. A psicanálise não está fechada no gueto da psicologia, nem da medicina. Ela é aberta a qualquer graduação. Qualquer pessoa que tem uma graduação, ela pode se tornar psicanalista. Se você tem desejo de vir estudar no Instituto Cássia Rodrigues, nós temos a turma de sábado, 27 de abril. Temos ainda uma vaga para sábado. E nós temos a turma de segunda e terça, 27 e 28 de maio, onde você pode estar comigo durante 2 encontros mensais, durante 30 meses, aprendendo sobre a formação teórica e psicanálise. Hoje no Instagram, a Kênia postou esse livro aqui, ó. Ela postou esse livro. Se você quer comprar esse livro, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay. Era a obra, a Rudinesco veio e escreveu Uma Vida na sua época e no nosso tempo. A Rudinesco escreveu essa obra da Rudinesco, do Freud. Então, eu achei engraçado que fica muito parecido os dois temas de livros. Então, olha como eu sou organizada. Eu não deixei fora da agenda, daqui do espaçozinho, esse pequeno espaço da minha biblioteca. Então, eu convido vocês a estar comigo no dia 27 e 28. Você pode estar sendo meu aluno, meu aspirante em psicanálise. Você pode estar comigo agora sábado, 27 de abril. Você pode estar comigo na aula online de sonhos. Eu acho que eu tenho certeza que você vai querer aprender sobre isso. Olha, eu tenho certeza que você tem desejo de aprender sobre isso. Será que tem como prever os sonhos? Os sonhos a gente pode prever. O oráculo biológico que nos alerta durante o sono sobre os perigos e também nos revela oportunidades. Aí essa revista ela é científica. Então, ela aqui fala da importância. Olha só, da importância. E aí você tem que vir aprender. Olha o que está escrito aqui. Elas funcionam como simuladores que nos avisam sobre as possíveis perigos e oportunidades, um verdadeiro oráculo biológico, capaz de orientar e aconselhar sobre as melhores decisões a serem tomadas no mundo real. Só que você tem que entender dos sonhos para você saber como interpretar os seus sonhos, porque quem interpreta os sonhos não é o psicanalista, porque senão seria xamânico. Quem interpreta o sonho é o paciente, é o analisando. E aí o psicanalista ou o psicólogo, ele vai ser o agente de ajuda para ajudar o paciente a interpretar os sonhos. Então, eu convido vocês a estar comigo. Se você quer saber mais informações, 2799-505-1960. Eu vou adorar ter você. Ou na aula online de interpretação de sonhos. Em junho nós vamos ter aula de neurociência. São 7 encontros. E a gente vai ter esse módulo online também. Eu convido vocês a estar comigo.
comigo, participando das minhas aulas. Eu amo ensinar, eu acho que eu tenho um prazer que é assim, gritante. Eu gosto muito de transformar a vida das pessoas, mas eu gosto muito de ensinar. E hoje em dia que a gente tem esse canal de YouTube é uma felicidade, porque você não precisa ficar esperando a televisão te chamar, a rádio te chamar. Você pode vir sentar e explicar para as pessoas, e aí as pessoas simplesmente elas aprendem, tá? Ó, vou torcer para você estar comigo, tá? Beijo no coração, tchau, obrigada, obrigada sempre, obrigada por todos os comentários que vocês fazem. Eu amo todos os comentários, eu fico encantada com a disponibilidade que vocês têm de ir lá digitar e deixar o comentário para mim. Muito obrigado. São muitos comentários,